Foca no Foucault. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, do Michel Foucault. Essa minha edição aqui foi publicada pela editora Record, pelo selo Paz e Terra, com tradução de Maria Tereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhom Albuquerque. Provavelmente vocês já ouviram falar em Foucault, né? Ele é famosíssimo e essa foi a minha primeira vez lendo Foucault. Eu sei que tem muito material, muito estudo competente sobre a obra do Foucault, muito estudo profissional também, e eu, é claro, não conseguiria dar conta de fazer uma pesquisa tão extensa de tudo que já escreveram sobre ele, acho que é até impossível fazer isso. Mas a minha ideia, então, aqui é trazer alguns comentários básicos daquilo que eu apreendi da leitura, e eu gostaria que a gente usasse o espaço dos comentários aqui do vídeo como um espaço de diálogo e de compartilhamento de informações, porque eu sei que tem muita gente que estuda o Foucault, já estudou o Foucault em algum momento, que com certeza tem muito a acrescentar a esse debate, para a gente caminhar aí para uma construção coletiva de saber. Eu fiz essa leitura para um projeto que eu e o Caio, do Rede de Intrigas, criamos assim do nada, chamado Eu Leio Foucault. A gente está usando a hashtag para reunir aí as impressões de quem está participando, sobretudo lá no Instagram. Então esse é o primeiro vídeo do primeiro volume da História da Sexualidade. O Foucault tem uma linha de pesquisa assim, que eu piro muito, que eu pago um pau mesmo, porque ele tem uma coisa de querer e cavucar ali as raízes de alguns conceitos-chave para a nossa sociedade, para a construção da nossa sociedade, algumas coisas relativas aos nossos juízos ético-morais. E ele faz isso buscando, com isso ele vai criando uma espécie de arqueologia dos saberes, né? Ele vai pegando um conceito ou outro e vai destrinchando aquilo tudo. Como ele fez, por exemplo, com a história da loucura, né? Ele foi atrás de como a loucura surgiu na nossa sociedade, o que tem a ver, como é que se constrói esse conceito de loucura, como é que ele vai se alterando com o passar do tempo. E ele faz a mesma coisa aqui com a sexualidade. Então aqui a gente tem, nesse primeiro volume ele vai desde a era vitoriana, no início do século XVII, estudando a sexualidade nesse momento, até o século XX, com as suas alterações, com as suas manutenções também. E ele explica muito bem como o conceito de sexualidade se desenvolveu em todo esse período. A sua hipótese principal é que, ao contrário de ser reprimida, a sexualidade, na verdade, foi estimulada por uma vontade de saber como parte de estratégias de controle e de poder. Nesse ponto, eu acho que é importante dizer que ele não quer invalidar totalmente essa hipótese repressiva, mas ele quer reconsiderá-la como apenas uma parte do arcabouço discursivo sobre a sexualidade. A partir da sua historicidade, como prova o seguinte trecho: não digo que a interdição do sexo é uma ilusão, e sim que a ilusão está em fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a partir do qual se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a partir da Idade Moderna. E como é que ele faz isso? Demonstrando que desde o século XVII há um movimento constante e crescente que pede que a nossa sexualidade seja exposta, seja julgada, seja avaliada e, claro, controlada. Desde as confissões naqueles moldes cristãos que tiveram seu ápice durante a Inquisição, até as análises psicanalíticas no divã, nós sempre fomos incitados a manifestar a nossa sexualidade, ao menos discursivamente. Por conta dessa demanda exaustiva de discurso que a verdade sobre a sexualidade se forma. E nisso a gente entende que não só a verdade sobre a sexualidade, mas todas as verdades do nosso tempo e da nossa sociedade, segundo Foucault, se fundam pela experiência de linguagem. Sobre isso tem um ótimo artigo da Marluza da Rosa, que é doutora em Linguística aplicada pela Unicamp, que eu vou deixar, está disponível online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E assim, então, a sexualidade se instaurou como um dispositivo discursivo de poder estruturado em torno e a partir de
um dispositivo de aliança que obedece ao sistema de regras responsável por definir o que é permitido e o que não é, o que é lícito e o que não é, em determinado contexto. Então, qualquer coisa que escape do que é socialmente esperado e aceitável em termos de sexualidade, ou seja, no momento, qualquer coisa que fuja da heteronormatividade monogâmica matrimonial, é vista como desviante, marginal, dissidente e deve ser normalizada pela vigilância, pela correção e pela punição. Também por isso o Foucault é tão crítico à psicanálise. Eu me diverti, inclusive, bastante com os momentos em que ele vai criticando ali acidamente a psicanálise, apesar de eu gostar bastante de psicanálise, porque para ele a psicanálise parte de um funcionamento discursivo, ou seja, de um mecanismo de incitação ao discurso semelhante a esse da confissão cristã, que incita o discurso do outro para que a sua verdade se produza e ele possa ser, então, em alguma medida, para que essa verdade, na verdade, para que essa verdade possa ser, em alguma medida, disciplinada. Ou seja, para o Foucault, ao menos neste momento do primeiro volume, a psicanálise seria, em grande proporção, um dispositivo de normatização da sexualidade também. Um dos procedimentos para produzir essa verdade do sexo seria a ciência sexualis, ele chama assim, diferente do que ele chama de ars erótica, que seria uma arte de iniciação ao sexo predominante no Oriente. O Ocidente se vale dessa ciência sexualis, que desenvolve procedimentos de pesquisa e de classificação organizados em função de uma forma de poder saber, que é a confissão, justamente. Então, enquanto a ars erótica é em latim, né? Essa arte erótica oriental intensifica os prazeres, a ciência sexualis questiona a verdade desses prazeres. Então, ele afirma que, sendo a confissão uma das técnicas mais valorizadas para produzir a verdade sobre a sexualidade, o ser humano no Ocidente acabou se tornando um animal confidente. A obrigação da confissão nos é agora imposta a partir de tantos pontos diferentes, já está tão profundamente incorporada a nós que não a percebemos mais como o efeito de um poder que nos coage. Parece-nos, ao contrário, que a verdade, na região mais secreta de nós próprios, não demanda nada mais que revelar-se, e que se não chega a isso é porque é contida à força, porque a violência de um poder pesa sobre ela e, finalmente, só se poderá articular à custa de uma espécie de liberação. A confissão libera, o poder reduz ao silêncio. A verdade não pertence à ordem do poder, mas tem um parentesco originário com a liberdade. Eis aí alguns temas tradicionais da filosofia que uma história política da verdade deveria resolver, mostrando que nem a verdade é livre por natureza, nem o erro é servo, que sua produção é inteiramente infiltrada pelas relações de poder. A confissão é um bom exemplo. No decorrer desse capítulo que leva ao nome Ciência Sexualis, o Foucault vai esquematizando essa ciência sexual, ele vai mostrando como, em nome dela, o poder foi criando maneiras de controlar os prazeres e defendendo que a história da sexualidade deve partir do ponto de vista de uma história dos discursos, já que é por meio deles que a sexualidade se articula. Os discursos repressivos, por exemplo, são só um dos dispositivos que potencializam a vontade de saber sobre o sexo, porque reforçam essa ideia de que é no proibido, é no secreto que se encontra a verdade sobre a sexualidade, que, fazendo parte da genealogia dos sujeitos, também faz parte, é claro, da sua verdade, né? Isso explica, então, por que a confissão é tão valorizada. Nesse ponto, ele ergue também a noção de que a economia dos discursos sobre o sexo, seja de repressão ou de liberação, transforma o sexo em um espaço supervalorizado onde estaria a verdade do ser. E aí está o poder que o envolve. Dessas análises, ele chega à conclusão de que, e eu cito, é dessa imagem que precisamos liberar-nos, isto é, do privilégio teórico da lei e da soberania, se quisermos fazer uma análise do poder nos meandros concretos e históricos de seus procedimentos.
É preciso construir uma analítica do poder que não tome mais o direito como modelo e código. Daí ele se dispõe então a analisar a formação de um certo tipo de saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder. E ele vai esmiuçando as condições de possibilidade do poder, a sua onipresença e a sua correspondência com o sexo e com a sexualidade, apontando como o poder não é um conceito fixo, que parte de um foco único, mas uma situação definida circunstancialmente entre dois ou mais pontos de radiação. Então, todas as relações podem ser interpretadas como relações de poder. Não mais apenas uma figura, como um rei ou um soberano, simboliza esse poder, né? A sexualidade, por sua vez, seria uma construção subordinada a esse poder, um produto de discursos que o Foucault utiliza como base argumentativa para estudar os fundamentos e os funcionamentos desse poder. A colocação do sexo em discurso serve a mecanismos de poder para cujo funcionamento o discurso sobre o sexo passou a ser essencial como ferramenta de fiscalização. Nesse sentido, até mesmo o silêncio atua como uma instância discursiva, na medida em que são vários os tipos de silêncio que integram estratégias de poder distintas. Da mesma forma, não se trata de um discurso sobre o sexo, mas de uma multiplicidade de discursos produzidos por vários mecanismos de diferentes instituições. A igreja, a medicina e até a literatura e a família são alguns exemplos sobre os quais o Foucault se estende, que se interligam ali em uma rede de fortificação do poder hegemônico. Ou seja, essa aliança estimula o falar sobre o sexo justamente para poder fiscalizar com maior eficiência, usando o sexo como forma de obter poder sobre as pessoas na figura de sociedade ou de indivíduos. A sexualidade seria então uma junção entre o sujeito, o discurso e a verdade, como disse Mendelssohn, vou deixar a referência aí também. E o problema em torno dela não é exatamente a repressão, como a gente pensa até hoje e fala por aí, o quanto somos reprimidos sexualmente, né? Mas sim, o problema são as normas e os discursos competindo para determinar como ela deveria ser, construindo verdades sobre o sexo na tentativa de entender e encaixar o dispositivo da sexualidade dentro de uma normalidade que sirva. No capítulo final do livro surgem os termos biopoder e biopolítica, fazendo referência às várias técnicas políticas de sujeição dos corpos e de controle das populações e suas vidas, entre as quais está o dispositivo da sexualidade como um dos mais importantes, articulando-se ali perversamente com o capitalismo. A partir do século XIX, Foucault disse que a tarefa da soberania é se encarregar da vida, e daí a necessidade de produzir mecanismos contínuos de regulação e de correção de toda a forma de vida, de manter uma sociedade normatizadora. Quando o poder toma a vida como alvo, o biológico e o histórico se ligam de maneira indissociável. Quando o poder passou então a ser sobre a vida e não mais, passou a se organizar ali em torno da gestão da vida, mais do que da ameaça de morte, como costumava ser em monarquias absolutistas, por exemplo, tudo na vida passou a ser político, sobretudo a sexualidade, que é esse foco aí de tantas disputas discursivas. Citando Elton Adversi, que no artigo que eu também vou deixar embaixo, ele é doutor em filosofia, o dispositivo de sexualidade introduz uma forma de poder radicalmente nova, a saber, uma tomada do poder sobre a vida. Finalmente, fica mais claro como a sexualidade se articula sobre o corpo. Não é apenas o prazer que explica a captura política do corpo por meio de um discurso de verdade. O corpo é também um lugar em que a vida desdobra sua potência, individual e coletivamente. E mais pra frente ele também vai dizer: a novidade absoluta está no fato de aquilo que qualifica politicamente o indivíduo não é a propriedade, não é o pertencimento a determinado grupo social e não é o direito.
O que o qualifica, algo impensável para Aristóteles, é o simples fato de nascer e fazer parte de uma população. Entendamos bem, qualificar significa estar inserido nas relações de poder, sujeito à violência que delas pode resultar, como também capaz de modificá-las em favor da liberdade. E aqui eu termino a minha citação. Apesar da abordagem um pouco mais filosófica do Foucault, em alguma medida até um pouco antagônica ao materialismo, ao passo em que o Foucault propõe aqui justamente reconsiderar a visão marxista da hipótese repressiva de que o sexo seria reprimido para que os indivíduos pudessem produzir mais, se tornassem mais produtivos, né, como bem dito pela doutora Marluza, no artigo que eu já citei aqui, ele considera uma perspectiva mais explicitamente materialista em termos de abordagem, por exemplo, nas várias reafirmações de que ele está falando de um lugar específico e privilegiado que deve ser considerado no seu discurso. Ele, até pela dedicação também de algumas páginas ao estudo da atuação do mecanismo de sexualidade especificamente sobre algumas classes, ele faz isso aqui no livro também. A burguesia, por exemplo, ele fala, não teria exatamente recalcado a sua sexualidade, mas organizado a sua sexualidade em um dispositivo de controle que garantisse a permanência da sua classe, do seu corpo social nessa posição de privilégio, enquanto a classe proletária, por outro lado, teve que passar por conflitos até para conquistar esse próprio corpo e a própria sexualidade. Além disso, ao tentar mostrar como as relações de poder atravessam materialmente os nossos corpos, ao ponto de produzir esse dispositivo de sexualidade capaz de transformar esses corpos em objeto de um saber que o domina e o controla, ele também trabalha com materialismo, certo? Então, seu projeto nessa arqueologia da sexualidade seria, aliás, justamente produzir, e aqui eu vou citá-lo de novo, uma história dos corpos e da maneira como se investiu sobre o que neles há de mais material, de mais vivo. Então, embora ele parta de uma premissa filosófica, ainda assim ele se vale do materialismo em vários pontos. Se é verdade que a sexualidade é o conjunto dos efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por um certo dispositivo pertencente a uma tecnologia política complexa, deve-se reconhecer que esse dispositivo não funciona simetricamente lá e cá, e não produz, portanto, os mesmos efeitos. Logo, é preciso voltar a formulações há muito tempo desacreditadas. Deve-se dizer que existe uma sexualidade burguesa, que existem sexualidades de classe. Ou antes, que a sexualidade é originária e historicamente burguesa, e que induz em seus deslocamentos sucessivos e em suas transposições efeitos de classe específicos. Seria, afinal, possível resistir a esse tão bem engendrado dispositivo da sexualidade? O Foucault fala sobre isso, ele fala sobre essa possibilidade de resistência que sempre faz parte dos dispositivos de poder. Ele diz que onde há poder, há resistência. Para ele, o sexo se encontra na dependência da sexualidade. Ao contrário daquela ideia de que o sexo seria algo natural e que a sexualidade seria algo mais plástico, um artifício sujeito a alterações culturais, variações culturais, ele afirma que, na verdade, o dispositivo da sexualidade é que suscita a noção do sexo, que instaura essa ideia do que é o sexo como um elemento necessário ao seu funcionamento. O sexo é necessário ao funcionamento da sexualidade. Ele insiste, e falando em resistência, finalmente ele insiste, então, por conta disso, sobre o corpo e os prazeres como uma possibilidade de resistência ao dispositivo da sexualidade, a partir da liberação do sexo. Libertar os nossos corpos e os nossos prazeres do sexo, da dependência do sexo, enquanto mecanismo de sexualidade. Isso, então, seria resistir, uma forma de resistência a esse dispositivo. Ele fala sobre isso de maneira um pouco enigmática, digamos, mas, ao meu ver, ele não está propondo que as pessoas se abstenham da prática sexual, até porque isso iria de encontro a tantas das suas críticas aqui, mas sim que as pessoas desvinculem o desejo do sexo,
que elas possam dessexualizar os seus desejos e os seus corpos, que não seja uma coisa necessária, sabe? O desejo tá sempre ligado ao sexo. Essa seria uma forma de resistência possível, uma maneira de constituir focos de resistência internos ao dispositivo que se voltassem contra ele por contrariarem a necessidade de sempre vinculá-los à busca dessa verdade dos sujeitos. Eu não podia terminar esse vídeo sem recuperar uma passagem do livro em que o Foucault descreve um caso que aconteceu em 1867, quando um adulto interage sexualmente com uma criança, ou seja, ele assedia, ele abusa, ele estupra dessa criança, ele é pego e acaba sendo preso, se eu não me engano, não me lembro mais se ele vai preso ou se ele vai para uma casa psiquiátrica. E ele trata esse adulto como uma vítima do que ele chama de invenção burguesa, que a gente entende que é esse dispositivo da sexualidade baseado na lei e tudo mais. Eu preciso dizer que me incomodou bastante essa denominação de vítima, porque ainda que seja possível sim apontar a pedofilia como um produto do dispositivo de sexualidade, ela é uma violência irreversível, né? E não é uma manifestação sexual inofensiva. E além do mais, sobre as crianças que seriam as verdadeiras vítimas, nesse caso ele não fala nada, ele não diz palavra. Ele também relaciona a interdição do incesto ao controle da sexualidade infantil de uma maneira um tanto quanto problemática para mim, desconsiderando que a criança é um ser vulnerável e que tudo se organiza, e que se tudo se organiza mesmo por relações de poder, como ele mesmo diz, numa relação sexual ela sempre estaria subjugada e incapaz de consentir com a devida consciência do que está acontecendo. Tudo isso faz desse primeiro volume da História da Sexualidade um livro um tanto quanto desconcertante e por isso mesmo incômodo, né? Mas também bastante revelador na medida em que prova que cada vez mais a sexualidade se vincula ao poder e com isso acaba sendo uma forma de controle sobre os nossos corpos. Em relação à linguagem, eu acho o livro um pouquinho truncado nesse sentido, porque ainda que a sua estrutura seja bastante didática, o estilo é um pouco mirabolante, embora nada forçado, me parece muito natural do Foucault, o uso de eufemismos, por exemplo, que por vezes dão margem a interpretações das quais o texto poderia fugir com facilidade, mas não o faz, o que me passa a impressão de ser intencionalmente ambíguo. E uma outra coisa é que ele retoma várias vezes os mesmos argumentos, coisas que ele já disse de outra forma antes, e acrescenta a esses argumentos algumas novas informações, algum outro argumento, né? Assim a gente acaba entendendo melhor alguns pontos lá do começo do livro, só no final da leitura. Eu tive muito essa sensação de que eu entendia melhor o Foucault conforme eu ia chegando pro fim do livro. Eu admito que para mim isso foi um pouco cansativo, mas depois de rever as minhas anotações e outros materiais sobre a história da sexualidade, a poeira, digamos, foi assentando assim de maneira um tanto quanto organizada sobre as mobílias do meu entendimento. Eu quero finalizar esse vídeo agradecendo imensamente ao meu parceiro de leitura, o Caio, do Rede de Intrigas, que me muniu não só de muito material acerca da obra do Foucault, como também passou horas conversando comigo sobre a leitura e me impressionou imensamente com as suas habilidades de pesquisador, professor. Inclusive, ele tem um podcast ótimo, junto com a Paty, do Poderoso Resumão, que se eu fosse você, eu ia lá ouvir. Eu espero contar com a companhia do Caio e com a companhia de você que me assiste também para os próximos volumes aí de leitura dessa saga Eu Leio Foucault. De novo, repito que essa edição foi publicada pela editora Record no selo Paz e Terra e tem tradução de Maria Tereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhom Albuquerque. Eu quero agradecer especialmente aos apoiadores do Literatame. É só por conta de vocês que o canal se sustenta, que o canal continua em pé e que eu posso trazer esses conteúdos sobre literatura. Então, se você apoia o canal, muitíssimo obrigada. E se você quiser apoiar, o link vai estar aí embaixo, tá bem? Assim como as referências que eu usei aqui no vídeo. Se você gosta de livros de não ficção, aqui no canal eu tenho este quadro chamado Não é Ficção, em que eu reúno vídeos sobre vários livros de não ficção. Aqui eu também tenho
um quadro de resenhas de livros de ficção, um quadro só para poesia, um quadro de entrevistas com autores, um quadro de mini documentários sobre editoras independentes chamado Papo de Editora e o quadro itinerários em que eu visito locais relacionados à literatura. Sinta-se à vontade para passear por esses vídeos. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo o que foi que você achou. Foucault não é uma leitura fácil e clara, pelo contrário, ele exigiu bastante de mim, mas ao final o saldo foi super positivo, mesmo que eu tenha discordado de algumas coisas e principalmente porque eu aprendi muitas outras coisas, enfim. É uma leitura que vale muito a pena fazer. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!